Olha, agora é a segunda parte do vídeo, tá certo? Então aqui nós estamos falando aqui da habilidade 1, né? Aqui do 6º ano. Lembrando que isso aqui é uma revisão, do 9º ano, tá certo? Da Unidade Integrada Municipal Coelho Neto, Matemática, né? Hoje, 11 de março, professor Ronde. Então o que acontece é o seguinte, nós aprendemos a comparar, ordenar, ler e escrever números naturais. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos comparar, ordenar, ler e escrever números racionais, né? Cuja representação decimal é finita. Vamos entender isso aqui, né? Então, vamos entender o que é um número racional. O que são números racionais? Números racionais. Tá certo? Então, os números racionais são os números que nós podemos representar eles em forma de fração. Tá certo? São todos os números em forma de fração. Exemplo. Um exemplo aqui, ó. Meio. 1/3. 1/4. 1/5. 1/6. 1/7. 1/8. Certo? Então aqui eu botei aqui alguns exemplos, né? Meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. Aqui eu já estou fazendo o quê? Eu já estou lendo os números racionais, né? Só que esses racionais aqui estão em forma de fração, tá certo? Aqui são números racionais fracionários, né? Agora eu vou transformar eles em decimais, né? Os números racionais, é importante você saber disso, os números racionais você pode colocar em forma de fração. Vamos lá, né? Então, esse cara aqui é o seguinte. Aqui é a forma fracionária e nós vamos ver quem é a forma decimal, tá certo? A forma decimal. Então, a forma decimal é a forma que tem vírgula. Vamos lá. Aqui, eu posso entender o seguinte. Eu posso imaginar que é 1 dividido por 2. Imagine que eu tenho R$1 para dividir para 2 pessoas, né? Então, cada um vai receber 50 centavos, né? 0,5. Aqui é um número racional na forma de fração e aqui é um número racional na forma decimal, né? De um decimal, como eles dizem, um decimal finito, né? 1/3. 1/3, eu também aqui vou ter um decimal, né? Só que aqui é interessante, você pegar R$1 e dividir para 3 pessoas, nunca vai dar um número exato, tá certo? Nunca vai dar uma divisão exata, tá certo? Sempre vai sobrar resto, ok? Então, sempre vai sobrar resto. Então, aqui esse 1 dividido para 3 vai dar 0,333, né? E aí, esse número ele segue infinitamente. Então, o que acontece? Esse aqui é um número racional, né? Na forma decimal, só que o quê? Um decimal não finito. Ele não é finito, ele é infinito, né? Depois nós vamos aprofundar nisso aqui e nós vamos perceber que isso aqui é chamado de dízima periódica, né? Isso é importante você ficar sabendo disso. Isso aqui é um exemplo de dízima periódica. 1 dividido para 4. Né? Aqui você tem R$1 para dividir para 4 pessoas. Né? Aqui, como é que se lê? 1/4. Certo? Então aqui é simples, né? Se eu tenho R$1 para dividir para 4 pessoas, é claro que cada um vai receber 25 centavos. Aí eu boto 0,25. Né? Então o que é isso aqui? Isso aqui é um número. Aqui é um número racional na forma de fração. E aqui é o mesmo número na forma de
decimal finito. 1/5, né? 1/5. Como é que eu posso entender e compreender aqui 1/5? A leitura é 1/5, né? 1/5 é eu ter R$1 para dividir para 5 pessoas. Né? Se eu tenho R$1 e quero dividir para 5 pessoas, cada um vai receber 20 centavos. Então eu boto 0,20. Aqui é o racional na forma de fração, e aqui é o racional na forma decimal. 1/6, né? 1/6. Quanto é que vai dar aqui no caso aqui? 1/6, certo? 1 para dividir para 6. Vai dar quanto aí? Vou usar aqui a nossa velha e boa matemática, né, para fazer esse problema. Deixa eu ver aqui. Olha aí, quanto é que vai dar 1/6 aqui, né? Vamos para dividir para 6 aqui. 1 não dá para dividir para 6. O que é que eu faço? Baixo 1, acrescento um 0 e ponho 0, aqui, certo? Agora 10 dá para dividir por 6, porque é maior. Então eu vou atrás de um número que multiplicado por 6, ou seja, igual a 10, ou o maior mais próximo. Vou botar aqui 1. 1 vezes 6 dá 6. Porque se eu botar 2 vezes 6 aqui, ia dar 12. Né? Então 1 vezes 6 dá 6, eu boto aqui, que vai dar 4. 4 não dá para dividir por 6, porque é menor. Então eu coloco 0 aqui. Né? Beleza? Então 40 dá para dividir para 6. Né? Vou atrás aqui de um número que multiplicado por 6 deu mais próximo aqui, ó, de 40. Né? Então aqui no caso, se eu botar aqui 6 vezes 6, 36. Ou perdão, 36. 36 para 40, sobra 4. Né? Então aqui nós vamos perceber que 4 não dá para dividir por 6. Aí eu boto um 0, 40 por 6 dá 6, 6 vezes 6 dá 36. 36 para 40 dá 4. Vocês percebem aí que essa brincadeira não tem fim. Né? Então, aqui eu vou ter também que 1 dividido para 6 é igual a 0,166666. Né? Aqui também, pessoal, aqui é um caso semelhante a esse aqui. Ó. Certo? É um caso semelhante a esse aqui. Aqui é o número racional na forma de fração, e aqui é o número racional na forma decimal, mas só que um decimal infinito, tá certo? Infinito. Então, aqui é 0,16666666. Né? Então, aqui é interessante. Por quê? Porque isso aqui é chamado na matemática, esse caso aqui, de dízima. Dízima é uma dízima periódica simples. Simples. E esse caso aqui, professor? Esse caso aqui é também uma dízima. É uma dízima. Ela também é periódica. Periódica. Só que no caso aqui, ela é composta. Composta. Isso aqui é importante, viu, como revisão. Por quê, pessoal? Por que essa dízima? Por quê? Porque vai se repetindo, né? Periódica, porque um período se repete. Aqui no caso, quem se repete é o 3. Nesse outro caso, quem se repete aqui é o 6. Né? Então, essa aqui ela é dízima periódica simples, porque só quem se repete é o período. Né? Só existe uma parte, que é a parte periódica aqui. Ó. Essa aqui é uma dízima periódica composta, porque aqui você tem a parte que não se repete e a parte que se repete. Então, é por isso que ela é chamada de composta. Né? Nesse caso, só tem a parte que se repete, que no caso aqui é a dízima. Lembrando, a efeito aí de revisão, eu posso também chamar esse número, eu posso representar ele assim, ó. 0, aí eu boto um 3 aqui e uma barra. Ó. Certo? Vocês vão entender que alguns livros vai ter 0,3 barra. Né? Ou seja, é uma dízima periódica simples. E nesse caso aqui, onde, né? É 0,
vírgula, 1, aí pega aqui o 6, ó, e passa a barra. Tá certo? Então, se esse aqui é esse caso interessante, né? Aqui, 1/7. 1/7. Né? Como é que eu coloco isso aqui agora na forma de um número racional, na forma decimal? Né? A forma decimal. Vamos lá, né? Será que tem como eu dividir, fazer uma divisão exata? Tem R$1 para dividir para 7 pessoas? Eu pego R$1, vou apagar aqui. Eita, meu Deus, esse cara da hora tá ficando aqui, ó. Senhor. Então, voltando aqui, né? 1/7. Será que tem como dividir 1/7, né? R$1 para 7 pessoas, né? E que essa divisão seja exata, né? O que é uma divisão exata, pessoal? Tem que lembrar que divisão exata é quando o resto da divisão é 0, né? Vamos lá. Vou pegar aqui 1 para dividir para 7. Né? Então, vamos lá. 1 dá para dividir por 7? Não. Por quê? Porque 1 é menor do que 7. Então, eu baixo 1 aqui, coloco o 0 e ponho 0, vírgula. Tá certo? Agora, eu tenho que 10 dá para dividir por 7, porque 10 é maior do que 7. Então, aqui, eu vou botar aqui, é 1. 1 vezes 7 é 7. Para 10, 3. 3 dá para dividir para 7? Não. Por quê? Porque é menor. Então, eu boto 0. 30. Dá para dividir por 7? Dá, porque é maior. Então, vamos. 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. 28 para 30 sobra 2. 2 dá para dividir para 7? Não, coloco 0. 20 dividido para 7 dá 3 vezes 7 dá 21, passa. Então aqui eu boto 2, né? 2 vezes 7, 14. 14 para 20 dá 6. 6 dá para dividir por 7? Não, porque ele é menor. Coloco aqui um 0. Né? Então, vou atrás aqui de um número que multiplicado por 7 dá próximo a 60 ou próximo a 60. Não dá 60, não vou encontrar um que multiplicado por 7 dá 60, porque 60 ele não é múltiplo de 7. Então, vamos lá. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. Então, aqui é 8. 7 vezes 8 dá 56. 56 para 60, 4. Né? Então, 4. Não dá para dividir por 7. Então, eu boto 0 aqui, vou dar, né? Então, eu vou atrás de um número que multiplicado por 7 dá próximo a 40. 5, vamos ver. 5 vezes 7 dá 35. 6 vezes 7 dá 42. Então, é 5. 5 vezes 7 dá 35. Sobra 5. Certo? 5 não dá para dividir por 7. Então, bota 50. Né? E aqui, no caso, eu vou ter 7 vezes 7, que dá 49. 49 para 50, resto 1. E aí, vocês começam a perceber que 1 não dá para dividir por 7. Aí, eu boto 10. Né? E aqui vai dar 1 vezes 10, 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. Aí vocês percebam que vai começar tudo novamente. Ó. Né? É um ciclo, viu? Tá certo? Então aqui o próximo vai aparecer 4, vai aparecer 2, vai aparecer 8, vai aparecer 5, vai aparecer 7. E aparece 1. E aí continua. Tá certo? Então este número aqui, ó, ele é aproximadamente 0,14 285 7 1. Aí se repete de novo, viu? Tá certo? Então, aqui novamente.
Aqui é uma dízima periódica simples, né? Olha a parte que se repete aqui. A parte que se repete aqui, né? Opa! A parte que se repete, né? Então, isso aqui é uma dízima periódica simples, né? Então, eu vou mostrar como é que fica aqui, né? Isso aqui fica 0,14285,7. Isso aqui sempre se repete. Certo? E esse caso aqui, né? 1/8, né? Como é que se lê aqui, né? 1/8. 1 para dividir para 8, né? Se quanto é 1 para dividir para 8, vai dar quanto? Né? Aqui tem uma técnica interessante, né? Pensa assim. 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, ó, você pega 1, divide por 2, dá 0,5. Certo? Aí você pega 0,5 e divide por 2. Né? Ou seja, 50 centavos. A metade de 50 centavos é 25 centavos. Aí você pega 25 centavos e divide por 2. Né? Que dá 0,125. Né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 2 vezes 1, 2. Né? Então aqui vai dar 0,125. Tá certo? E aí, os próximos, quem são? Né? Os próximos são... Aí você vai ter outros números aqui interessantes, que são esses aqui. E vão ser esses daqui. Ó. Ali foi 1/8, né? Então você vai ter 1/9, você vai ter 1/10, que é a leitura. E a partir do 10 é interessante que muda, né? Então fica o quê? 1 sobre 11 avos, né? Ou seja, 11 avos, né? Então sempre você vai usar essa expressão, viu? 11 avos. Se for 1 sobre 51, 51 avos. Tá certo? Ok? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Mas não esqueça, os números racionais são os números que você pode colocar em forma de fração. Qualquer fração. Qualquer fração é um número racional, tá certo? E o número racional tem a forma fracionária e tem a forma decimal. Então, agora o que nós fizemos? Né? Nós fizemos a leitura, nós escrevemos os números racionais. Né? Na próxima, nós vamos ver aqui como comparar e ordenar os números racionais.